Isto não é um espetáculo, é uma celebração da bondade de Deus. Nós estamos a terminar esta série do amor eterno de Jesus. E tem sido uma caminhada muito abençoada, muito enriquecedora, em que nós temos abordado vários aspectos deste amor eterno. E como a pastora Vera diz, nós podemos passar o ano todo e ainda não esgotávamos este tema do amor eterno de Deus, porque Deus é amor. E quanto mais nós contemplamos Deus por várias facetas diferentes, nós vemos quão grande, incrivelmente grande é este amor. E hoje nós vamos estar a falar acerca deste amor eterno. E como hoje é Domingo de Ramos, eu quero estar a falar acerca desta história em que Jesus entra em Jerusalém mesmo antes da sua crucificação. Vamos ler esta passagem em Lucas 19, versículo 29 até versículo 44. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 29. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, e dizendo, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que saltais? Assim lhes dizeis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido, direis, mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram, por que soltais este jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentro da multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando aí chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiveram. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esta é a história que em muitos dos evangelhos fala de facetas diferentes desta história da ascensão de Jesus a Jerusalém, em que esta é a semana que antecede a sua crucificação, em que Jesus está a entrar em Jerusalém e ele está a dizer, como diz aqui a história, para alguns dos seus discípulos irem à frente e arranjarem um jumentinho para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Havia profecias que descreviam exatamente como isto ia proceder quando o Messias ia entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Então, quando o povo via que Jesus estava a entrar em cima do jumentinho, eles acreditavam que ele era o Messias, eles começaram a ver, a juntar os pontos e dizer, isto é o cumprimento das profecias. Eles começaram numa celebração tanto, em que era uma euforia tanta que era quase como aquela procissão para a coroação de um novo rei. Em que Jesus estava a entrar, eles estavam a dizer, é agora em que nós vamos ser livres desta opressão do Império Romano. É agora.
E eles estavam nessa euforia toda. E depois os fariseus, quem são os fariseus? Os homens religiosos daquela altura, em que eles eram governantes religiosos, então davam indicação como é que o povo ia proceder religiosamente para ter paz com Deus. Então eles viram o que estava a acontecer e eles também sabiam o que as profecias estavam a dizer, e eles diziam: Jesus, por que estás a deixar que os teus discípulos façam isto? Isto não pode ser. Dizes para estarem calados. E Jesus disse: não, eu não vou dizer para estarem calados, porque mesmo que eles estejam calados, as próprias pedras vão se erguer e vão dizer glórias a Deus, porque esta profecia vai se cumprir. Agora, esta é a história que antecede depois o versículo 41 até 44. Quando eu estava a meditar sobre esta passagem, e muitas vezes eu já preguei sobre esta passagem, acerca de entusiasmo que nós temos na presença de Deus, em que nós temos de estar a preparar o caminho para Deus, para entrar nas nossas vidas, nessa hosana, muitas vezes ir contra o que esta religião está a dizer, mas nós temos que ir e dar aquela glória ao Senhor. Mas quando eu estava a ler esta passagem, parecia que o versículo 29 até 40 ficou quase como se fosse um segundo plano, uma névoa face aos outros versículos. Parece que o Espírito Santo, quando estava a ler e meditar sobre esta passagem ao longo desta semana, parece que os meus olhos ficaram vidrados sobre versículo 41 a 44. Em que nós vimos aqui no meio da euforia, da festa que estava-se a ser montada, Jesus estava a chegar e, em vez de ele estar a desfrutar do momento festivo, o momento de celebração, aquele evento incrível em que todo Jerusalém estava não somente cheio de gente a celebrar a festa da Páscoa, mas eles estavam em euforia por causa da chegada do Messias, do grande libertador do povo. Eles estavam com aquela energia incrível. O ambiente estava elétrico, eles estavam lá. Jesus no meio daquele ambiente. Versículo 41, vamos ler novamente. E quando aí chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Chorou sobre ela. No meio do ambiente elétrico da festa, do regozijo em que toda a gente está a ficar mesmo, é hoje este dia. Jesus entra e chora. Agora, esta palavra chora no original não é somente uma lágrima a descer, mas é um pranto quase fúnebre. Não sei quem já passou por um momento que alguém próximo faleceu, em que o pranto que vem é um pranto que vem do interior. Parece que os nossos interiores estão a ser arrancados fora. Parece que está tudo em revolta. Esta é a palavra que é descrita no grego original. E Jesus chorou sobre a cidade. Não é um choro somente uma lágrima. Não é aquele tipo de choro que estás no cinema em que não queres mostrar à pessoa ao teu lado, estás a chorar, então vou coçar o olho. Não é esse tipo de choro que Jesus está a fazer. Ele está a chorar de um choro de uma dor profunda, um pranto quase fúnebre, um lamento, enquanto ele está ali em cima do jumento e todo o mundo à sua volta está em festa. Por que esta palavra mexeu tanto comigo ao longo desta semana? Foi porque o Espírito Santo começou a revelar que muitas vezes, e hoje em dia é muito evidente, em que nós vivemos para o evento, para a festa. Hoje em dia a igreja, infelizmente, está a se tornar uma igreja muito à volta do evento, do momento, da conferência, do estádio, do auditório, do momento em que vemos a igreja, aquilo é boom, aquilo é um impacto de som e luz e imagem que parece, uau, eu estou num sítio que é maior do que qualquer espetáculo e eu estou aqui, uau! E nós vivemos por isso. Nossa vida está a ser hiperestimulada
E quando chegamos à igreja, nós queremos aquela hiperestimulação em que, uau, tudo está a ser impactado com as luzes, com o som, com o ambiente, com tudo que está a ser feito, em que, uau, isto é incrível. No meio disso, Jesus até trouxe o jumento para cumprir as profecias, mas quando ele chega a Jerusalém, o seu coração quebra. O seu interior é revoltado no sentido de que ele está a chorar num pranto ao olhar para Jerusalém. Sabendo que Jerusalém não somente está afastado da essência daquilo que é adoração a Deus, mas por causa desse afastamento, esse lugar essencial de estar completamente ligado a Deus, ser um povo de Deus, em poucos dias, sensivelmente 40 anos, a cidade vai ficar completamente destruída. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, em que os romanos vieram e derrubaram completamente a cidade de Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra. O templo foi derrubado, o povo de Israel foi completamente disperso e Jerusalém caiu. Literalmente, a cidade foi destruída. E Jesus estava não somente a olhar para o afastamento do coração do povo judaico, mas também ele estava a olhar para o futuro de uma forma profética, sabendo por causa deste afastamento, a própria cidade de Jerusalém e o templo vai ser completamente dissipado, completamente destruído. E ele, no meio daquela euforia, ele olha para Jerusalém e começa a ficar num pranto. Tantas vezes nós podemos estar num momento de euforia, num momento de hiperestimulação, mas nós podemos perder o que Deus quer e o que Ele está a fazer. O desejo, o clamor de Deus neste amor eterno, não é que haja somente no ambiente, não é que haja uau, isto é incrível, mas o desejo de Deus é ter um encontro com cada um de nós, para que todos venham à salvação, para que todos encontrem este amor de Deus, para que nenhum se pareça, mas todos encontram este amor eterno de Deus. Este é o desejo de Deus. Por isso que muitas vezes, no meio deste ambiente de festa, Deus pode usar isso para trazer-nos a Deus, mas muitas vezes nós olhamos somente para a festa, para o evento, e queremos esse evento, que medimos ou trazemos um barómetro para o que Deus está a fazer por causa do tamanho do evento. Mas Deus quer encontrar com cada um de nós, trazendo salvação. Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou sobre ela. Quando a multidão celebra, Cristo chorou. Este amor eterno demonstra não somente o coração de Deus, mas mostra o que Jesus realmente está a ver. Mostra o que Jesus está a ver. Muitas vezes nós vemos as aparências, vemos a produção, vemos o que nós queremos ver nas redes sociais, mas o que realmente Jesus vê? O que Jesus vê? Esse amor eterno é ver o que Jesus vê. Como é que Jesus vê a tua vida? Como é que Jesus vê a minha vida? Será que Ele vê os penteados? Será que Ele vê as mãos no ar? Será que Ele vê e ouve as nossas aleluias? Será que Ele vê? Ele olha para o nosso coração. Nós podemos ir à igreja todos os dias, mas mesmo assim o nosso coração está longe de Deus. Os fariseus estavam em Jerusalém continuamente a sacrificar, ir ao templo, e naquele momento é a igreja daquela época, e continuamente a estudar as Escrituras, mas o seu coração estava longe. Por isso que Jesus, ao chegar a Jerusalém, ele chora.
Como é que Jesus olha para a tua vida hoje? Como é que Jesus olha para a minha vida hoje? Será que Jesus vai dizer, uau, eu tenho tanto prazer em olhar para o teu coração, porque nós somos um? Tu estás apaixonado por mim, eu estou apaixonado por ti. Isto é uma coisa incrível, nós estamos a trabalhar neste relacionamento em conjunto. Ou quando eu olho para o teu coração e o teu coração está longe. Estás a fazer as ações, a focar naquilo que é socialmente aceito, religiosamente aceito, mas o teu coração não bate com o coração de Deus. O amor eterno vê, o amor eterno sente. Quando Jesus olhou para a cidade, ele chorou. Ele não olhou de uma forma indiferente, ele olhou e chorou. Chorou de uma forma convulsiva, uma forma que constrangeu por dentro. Será que quando nós olhamos para a nossa vida, nós realmente conseguimos ver o que é que Jesus vê em nós? E será que realmente conseguimos ser movidos como Jesus é movido? Será que quando nós olhamos para a nossa vida choramos? Ou será que nós somos indiferentes? Agora, olhando para dentro, agora vamos transpor isso para fora. Será que quando nós olhamos para a pessoa ao nosso lado, nós olhamos com uma visão de amor de Deus? E será que nós somos comovidos a uma ação por causa desse amor por Deus? Será que nós olhamos de uma forma crítica e de julgamento e nós somos levados a uma posição de quase de repulsa e de afastamento? Ou somos levados a um momento de sermos contritos, comovidos em amor, em que nós choramos porque a pessoa ao nosso lado não conhece o Salvador? Será que nós somos comovidos como Jesus é comovido? Será que nós choramos como Jesus chora? O amor eterno se sente e o amor eterno age. Quando Jesus começou a olhar para a cidade de Jerusalém, nós podemos ver que ele não somente olhou, logo a seguir ele chorou, e ele depois começou a profetizar sobre a cidade. Se tu conhecesses. Conhecer, esta palavra original não é um conhecer de, eu conheço o teu nome, mas é um conhecer íntimo de relacionamento. É quase como uma mulher conhece o seu marido. Há uma intimidade relacional em que ele está a olhar para Jerusalém e diz, se tu conhecesses o dia da tua visitação. Não é somente um conhecer assim religioso de fora, não, mas se tu conhecesses, se tivesse um relacionamento comigo. Isso é que o amor eterno faz. No meio de um alvoroço de uma festa, Jesus é comovido. Ele começa a olhar pelo mais íntimo. Ele começa a ser movido no seu interior, a chorar. E ele começa a profetizar e dizer, se tu conhecesses Jesus, se soubesses que é tão bom estar em relacionamento com Deus. Tantas vezes nós somos movidos pelo ambiente. Não sinto bem, então tchau. Não sinto isto, então tchau. Eu vou para aquele lugar porque vem um pregador especial e aquilo é bom, vai ter um ambiente fixe, então eu vou para lá para sentir qualquer coisa. E nós somos movidos muito por estes sentimentos, mas Jesus olha para o mais íntimo do nosso coração e dos corações das pessoas à nossa volta e diz, se tu me conhecesses. Não é acerca do hype, não é acerca da festa, é acerca de conhecer Jesus. Conhecer esse amor tão profundo do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes, quando nós olhamos para esta Escritura, inevitavelmente, ao olharmos para a Escritura, nós podemos ver ao de leve esta expressão de Jerusalém que vai cair. Nós podemos dizer, mas porquê que Jesus olhou para Jerusalém? Jerusalém depois não tem qualquer importância. Este grande debate na igreja acerca de Israel é importante, não é importante. Nós vemos
e olhar para esta faceta, este lado assim, mais superficial acerca da importância de Jerusalém e Israel, nós podemos tomar uma posição política em relação a esta passagem. Dizer, ok, nós não concordamos com Israel nem com Jerusalém, então isto não tem nada a ver connosco, saltamos por cima desta passagem aqui na Bíblia. Mas nós temos que olhar pelo coração de Jesus. Isto não é uma declaração política, nem social, nem nada. É uma declaração do coração de Jesus. Se nós queremos levar isso pela política, nós temos que ver o que é que Jesus diz sobre a política nesta situação. Em relação a Jerusalém, em relação a Israel. A palavra é muito clara na Bíblia falando acerca de Jerusalém, que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Salmos 126, 2. 122, 6. Dizem, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Também a palavra é muito clara acerca de nós oramos para Israel. Nós abençoamos Israel como nação. E dizem em Gênesis 12, 3 que abençoarei os que abençoarem e amaldiçoei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a nossa postura perante Israel. Se nós queremos ir para o lado político desta conversa aqui, nós temos que estar bem conscientes qual é que é o coração de Deus nesta área mais política. Mas esta questão que Jesus está aqui a abordar é uma questão muito mais profunda porque vai à salvação de cada um de nós. E essa salvação é reflexo na Grande Comissão, em que Jesus diz em Mateus 28, 19, ir por todas as nações, discipulando e batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ele quer que todas as nações sejam salvas. Por causa da ideia mais da profundidade desta história aqui. Ele não somente quer que haja um posicionamento de bênção para com Jerusalém e para com Israel, mas que toda a terra seja salva. Então, não é acerca de política, não é acerca de uma posição política que nós podemos tomar ou não, de apoiar ou não Israel, mas é acerca do coração de Deus neste amor eterno, em que nós vemos que desde o início da Bíblia até o fim fala acerca deste amor eterno de Deus, em que foi visto através da nação de Israel, mas também é visto através do povo de Deus, nós, tu e eu. A nação de Israel é um reflexo daquilo que nós somos hoje em dia. Tal como Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, que ia ser destruída por causa do afastamento do relacionamento com Deus, Deus também chora sobre a nossa vida por causa do afastamento que nós temos de Deus, e isso vai levar-nos a uma destruição. É um paralelo, mas ao mesmo tempo é uma verdade profunda, porque nós podemos ver que Deus quer que todos sejam salvos. E quando Jesus olha para a tua vida, quando olha para a minha vida, muitas vezes quando Jesus olha para a igreja em si, Ele sobe e não está tão interessado com o alvoroço da festa. Ele não está tão interessado com os sons, com a luz, com o ambiente, com as ações, mesmo que sejam ações boas. Ele está mais interessado no relacionamento que nós temos com Jesus ao conhecer Jesus. Muitas vezes nós podemos separar as coisas. A nação de Israel e tal, isto não tem nada a ver comigo porque eu falo somente para a nação de Israel. Mas Jesus, ao usar a nação de Israel, está a usar isso como um espelho para aquilo que é a nossa vida e a vida da igreja hoje em dia. Isto faz sentido para vocês? Quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém, a cidade que Ele tanto ama, cidade santa, cidade de Deus, onde tinha o templo santo, o lugar de habitação do Shekinah, da glória de Deus. Ele chega a essa cidade e não está tão interessado em ser coroado o rei de Israel, mas está mais interessado em ser o rei do coração de cada pessoa. E quando ele vê que há uma hipocrisia tanto
em que Ele não vê as pessoas consagradas a Ele, não vê as pessoas apaixonadas por Ele, vê os sacrifícios, vê os ritos, vê o ambiente religioso, a euforia da festa, mas não vê os corações apaixonados por Ele. Ele olha e o coração é partido, o seu interior é revolto e diz: quem me dera que conhecessem o dia da visitação. Tantas vezes nós podemos estar num ambiente, nós podemos estar num dia e podemos não entender que nós estamos num dia de visitação. Muitas vezes nós podemos estar domingo de manhã numa igreja e dizer: o ambiente não é tão bom como a igreja ao lado. A estrutura não é tão definida como a igreja ao lado. O ministério de crianças não é tão desenvolvido como como a igreja ao lado. Então, olha, eu não sinto nada, então eu vou só para a igreja ao lado. Então, não está muito bem, então eu não sinto. Mas muitas vezes nós não percebemos que nós estamos naquele dia da visitação, em que nosso coração não está aberto para Deus. Nós podemos estar no nosso trabalho e nós podemos dizer: eu estou aqui num ambiente secular, um ambiente que não tem nada a ver com Deus. Então, eu vou somente focar em aquilo que é profissional. E nós passamos ao lado do dia da visitação. Deus não é limitado a uma sala, num armazém, numa rua assim meio manhosa, no Prior Velho. Ele não está limitado a um espaço físico, graças a Deus. Ele pode encontrar contigo, comigo, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, em qualquer sítio. Mas muitas vezes, por causa do mesmo ambiente que nós vemos aqui neste relato, Ele olha para nós e nós estamos tão distraídos com os nossos afazeres. Ele olha e diz: cadê o meu amigo? Ele está distraído com estas coisas. Eu quero encontrar com Ele, mas Ele não está nem aí para mim. Ele olha para nós e chora. Esse amor eterno é comovido porque nós não estamos ligados a um relacionamento que Ele quer ter conosco. Esta história não somente é uma história que aconteceu, mas é uma imagem, é uma história que reflete muitas vezes como é que nós estamos. Como é que muitas vezes nós estamos como igreja, porque nós podemos estar a focar somente nas atividades, no oba-oba da vida da igreja, e esquecemos do mais importante, é ter um relacionamento com Jesus. Focar tudo à volta de Jesus. Podemos criar programas e eventos, mas esquecer que Jesus é o centro. Que o dia da visitação é hoje. E pode acontecer na nossa vida cotidiana, em que nós estamos naquela coisa: eu quero ter o ambiente certo, eu quero ter a minha casa em ordem, quero ter tudo a funcionar conforme eu sonho que funciona. Sem Jesus no centro. E quando Ele olha para ti, quando Ele olha para mim, Ele chora. Ele chora porque Ele deseja ter esse relacionamento conosco. Ele deseja ter esse relacionamento conosco. Quando nós temos esse relacionamento com Jesus, algo transforma em nós. Tal como na vida de Jesus, quando Ele olhou para Jerusalém, Ele começou a chorar. Logo a seguir, não ficou somente naquele choro, mas Ele foi comovido a uma ação. Essa ação foi uma ação profética, que Ele começou a declarar uma realidade celestial, algo que vai ser feito. Isso acontece na tua vida e na minha vida. Quando nós temos um encontro com Deus, algo muda no nosso interior. E que nós podemos estar num cenário até político. E nós podemos dizer: venha o teu reino para este lugar. Podemos estar num cenário profissional e podemos declarar que é chegado o reino dos céus.
Nós podemos declarar que a salvação vem sobre esta pessoa, que a justiça de Deus vai ser manifesta, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus vai ser manifesta nesse lugar. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele leva-nos para aquele lugar de intercessão profética. O que é intercessão profética? Primeiro nós temos que saber o que é intercessão. Intercessão é uma ponte entre duas realidades. Intercessão é que nós estamos a ver uma realidade que é a realidade celestial da vontade perfeita de Deus, e vemos a realidade humana aqui neste mundo, e nós ficamos aqui na ponte. Intercessão profética é quando nós estamos na ponte, mas nós estamos a declarar realidades de Deus sobre uma situação. Nós estamos a declarar realidades divinas sobre uma situação. Quando nós vemos alguém que está a sofrer por uma doença, nós declaramos: Deus quer trazer a cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus, ser curado. Isto é uma intercessão profética sobre uma situação. Mas para isso nós temos que ter um encontro com o Mestre. Nós temos que ter um encontro com Jesus, com o amor eterno de Deus. Nós temos que chorar com aquele amor eterno, porque assim nós vamos olhar para aquela pessoa que está enferma e vamos ficar não somente a ver essa pessoa de um nível de alto para baixo e dizer: coitadinha, aquela pessoa realmente está a sofrer muito. E nós dizemos: ok, eu vou orar por ti. Não, nós vamos ser comovidos em íntima compaixão e dizer... E vamos chorar pelo aquilo que aquela mulher está a chorar. E vamos trazer o reino de Deus para aquele lugar. Vamos trazer a presença do amor eterno de Deus para este mundo que está tão caído, que precisa desse amor. Deus levanta-nos através do seu amor, mas não para só encher o nosso papo, é para levar-nos para um lugar de ação profética nesta terra. Quando nós olhamos para as notícias, nós podemos olhar com uma postura de dizer: ei, que horror, isto está tão mal, eu não vou sair de casa, tenho que fazer uma despensa enorme, isto está horrível. E realmente as notícias pregam o negativismo. Ou nós podemos olhar para as notícias para recebermos informação, para que o amor de Deus nos comove de tal forma que nós começamos a declarar profeticamente o reino de Deus a chegar. Esta guerra no Irão é uma coisa terrível. Nós podemos ficar numa postura de santo e dizer: ei, pá, que horror, eles estão a atacar, isto é muito mau. Ou nós podemos ficar comovidos por íntima compaixão de Deus. Deus traga salvação. Estes homens e mulheres estão a ser mortos diariamente. Deus traga salvação para o povo iraniano. Deus traga salvação para o povo libanês, para o povo israelita. Deus traga salvação, porque o desejo de Deus é que todos venham à salvação. Que todos venham à salvação. Não há nenhum certo nem errado com o amor de Deus. O amor de Deus é uma bússola que não há nenhum que é certo ou errado no meio disto. O amor de Deus é que todos têm que vir à salvação. E se está a acontecer estas injustiças, é o lugar onde nós temos que ser aquela voz de intercessão profética, trazendo o amor de Deus. E muitas vezes, ao estarmos nesse lugar de intercessão profética, Deus vai começar a colocar ideias no nosso coração para sermos uma influência profética no meio do mundo onde nós estamos. Muitas vezes não é para somente ficarmos isolados, mas para nós sermos os braços de Deus numa situação. Para sermos os joelhos de Deus ao orarmos. Ele procura homens e mulheres que vão ficar na brecha para aquilo que está a acontecer neste mundo. Tantas vezes nós isolamos-nos na igreja pensando que nós somos santos, somos os mais santos. Nós estamos aqui, aleluia, glória a Deus. Eu não quero ficar sujo com este mundo, mas Deus ama-nos para nós podermos amar o mundo. Deus resgata-nos pelo seu amor para que nós podemos depois amar o mundo, trazendo o resgate para a salvação. Entende? Isto não é uma coisa de, ok, agora vou colocar somente para ficar aqui na vitrine do céu, porque é tão lindo, agora vou santificar, ficas na vitrine, para que todos possam olhar. Não. Deus salva-nos para que nós sejamos os seus braços, a sua boca, os seus joelhos.
Se nós não temos este hábito de interceder pelo que está a passar neste mundo, é porque ainda não fomos impactados pelo amor de Deus. O amor eterno de Deus leva-nos sempre à ação. Leva-nos sempre a um lugar que nós agimos neste mundo. Por isso que hoje, ao terminar esta série, eu quero realmente desafiar-vos, desafiar a minha vida, tal como o Espírito Santo desafiou-me ao longo desta semana. Não focar na festa, mas focar como Jesus chorou. Como o nosso Jesus chorou. Qual foi a última vez que tu olhaste para a tua vida e choraste? Qual foi a última vez que olhaste para o teu vizinho e choraste? Olhaste para as pessoas ao teu lado, os teus colegas que não conhecem Jesus ainda e choraste? Qual foi a última vez que abriste as notícias e choraste por aquilo que está a acontecer no mundo? Ou nós somos tão indiferentes, tão cauterizados no nosso coração, nas nossas ambições, no nosso oba-oba, uau, a festa, uau, que nós não conseguimos ser comovidos de compaixão. O amor de Deus leva-nos a este lugar de ser comovido de compaixão. Só que esta hiperestimulação da nossa geração tem cauterizado o nosso coração. Nós somos estimulados nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa imaginação. Mas é para um estímulo egoísta, não é para ser comovido com o amor de Deus. Ser comovido pelo amor de Deus só vem num encontro com Deus. Só vem. Nós não podemos ser comovidos pelo amor de Deus somente a ver as notícias, não. Primeiro temos que ter esse amor cá dentro, o encontro com Ele, e depois esse encontro vai levar-nos a uma mudança de visão. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós vamos dizer, isto não é só acerca do hype, não é só acerca da tragédia, não, é acerca de alguma coisa que está partido aqui e precisa do amor de Jesus. A nossa visão fica completamente alterada quando nós temos um encontro com Jesus. Nós começamos a ver como Jesus vê. Não é ver o que é que isto vai trazer uma promoção para mim, tal como Jesus podia dizer, eu estou a chegar a Jerusalém, é a época, é a altura em que eu vou ser coroado rei. Isto vai trazer uma promoção para mim de todo o tamanho, isto vai ser a minha hora. Eu esperei toda a minha vida para ser esta hora. Não. Ao ter este amor eterno no coração, nós sabemos qual é o tempo em que nós estamos. Nós vamos olhar para as circunstâncias e dizer, este amor precisa de alcançar estas pessoas. E começamos a ficar comovidos com este amor. Eu não sei acerca de ti, não sei como é que tu estás hoje ou como é que tu chegaste aqui hoje, mas Deus quer encontrar contigo. Este amor eterno quer ter um relacionamento contigo. Deus quer olhar para ti e dizer, uau, nós estamos apaixonados um pelo outro. Estamos em parceria aqui. Quando eu mostro uma coisa, tu dobras o teu joelho e começas a orar. Isto é incrível, nós estamos aqui em funcionamento. Ou será que o teu coração está longe? Está no outro planeta, ele está aqui a agir, mas tu estás longe. No teu mundo, hoje de manhã, Deus convida-te a um realinhamento de coração. Em que tu podes abrir o teu coração e dizer, Deus, perdoa-me, porque eu tenho estado longe deste relacionamento. O meu coração não bate, não chora com este amor. Alguma coisa passa cá dentro. Eu preciso disso. Eu tenho estado muito orgulhoso, muito exaltado. Eu penso que sou muito melhor do que as outras pessoas. Deus, livra-me desse mal. Eu quero arrancar isso de mim, eu quero ser movido como tu és movido, em íntima compaixão. Em íntima compaixão. E eu creio também que há alguns de nós que nós estamos neste relacionamento com Jesus e que Deus quer levar-nos ao nível superior desta intercessão profética.
Deus quer que nós começamos novamente a acreditar que Deus pode manifestar o seu amor em qualquer esfera deste mundo. Que Ele pode trazer salvação, Ele pode e Ele quer trazer cura. E começamos novamente a entrarmos naquele quarto de oração e dizer, Deus, vamos lá entrar em concordância e vamos lá. Porque talvez alguns de nós, mesmo sendo comovidos de amor, já deixamos daquele lugar de intercessão profética. E Deus quer que nós voltamos. Porque nós somos chamados a fazer isso. Que venha o reino de Deus, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Mas isso requer uma parceria tua e minha com essa realidade celestial, em que nós entramos na concordância celestial e chamamos à existência, através de uma intercessão profética, o reino de Deus para esta terra. Deus espera a ti, espera a tua vida, espera as tuas orações, o teu clamor, a tua ação. Mas tem que haver ser um despertar no nosso coração do amor de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu creio que Deus quer derramar o seu amor sobre os nossos corações. Esse momento de adoração hoje de manhã foi um momento tremendo que nós tivemos. Foi um início em que Deus está a abrir, trabalhar o terreno, e hoje, agora neste momento, é o momento em que tu respondes aquilo que foi trabalhado até agora, em que tu possas responder e possas abrir o teu coração e apresentar a ti mesmo para o Senhor e dizer, Deus, estou aqui, eu preciso do teu amor em mim, eu preciso que o teu amor me constranja, que seja completamente transformado, que eu rejeite todo este conformismo com este mundo, mas eu seja completamente dedicado a ti. Eu quero também ser um intercessor novamente. Eu quero consagrar-me à tua presença. Então eu quero desafiar-te ao terminar esta reunião para responderes ao Senhor. Para responder ao convite de Jesus. Para que este amor eterno pode entrar no teu coração. A forma que tu podes responder é só falar com Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu tenho estado tão longe de Ti e preciso de Ti. Então, começa a falar com Deus. Começa a responder nas tuas próprias palavras. Ninguém está aqui para julgar-te, para olhar para a tua vida. Tu estás ali. Não. Isto é um momento entre tu e Deus, em que tu estás a abrir o teu coração, a tua realidade, o que é que tu representas. E é através daquilo que foi falado hoje, Deus está a começar a trabalhar no teu coração e é a hora de responderes e dizer, Deus, eu estou aqui. Que o meu coração seja completamente ligado ao teu. Que o teu amor transforme a minha vida. Se nunca encontraste o amor de Deus, nunca conheceste o amor de Deus, eu creio que Deus está, nesta hora, a começar a falar com a tua vida. Está a começar a dizer, eu amo-te. Eu tenho estado à tua espera já há muito tempo. Eu estou tão feliz porque nesta hora o teu coração está a virar para mim. E é o momento em que tu abres o teu coração e respondas ao Senhor. Deus está a dizer, eu amo-te. Eu vejo a tua vida. Eu tenho chorado sobre a tua vida. Ao longo da tua vida tens estado afastado e eu tenho visto isso, mas eu amo-te. E eu estou tão feliz porque estás a virar o teu coração para mim. Vira o teu coração para Ele nesta hora. Isso é real. Isso é real. É somente entre ti e Deus. Isso é real. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, perdoa a minha distração, o meu afastamento. Eu preciso de Ti.
Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Enquanto cantamos isto mais uma vez, só declara o teu amor para Ele, a tua consagração de coração, de mente, de vida para Ele. Tu és tudo, tu és a plenitude. Se eu tenho a tua presença, Jesus, eu tenho tudo, não preciso mais nada. Nada desejo, Senhor. Se te tenho a ti, se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Agora, antes de terminar, eu quero dar a oportunidade para responderes e dizer: eu quero rejeitar toda a conformidade, todo o conformismo, e eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um intercessor hoje. Eu quero ser um intercessor profético. Eu não quero estar conformado com aquilo que eu vejo, mas quero trazer o reino de Deus através das minhas orações, das minhas declarações. Eu quero ser um intercessor. Eu quero que te respondas hoje de manhã só levantando o braço e dizer: eu quero. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero rejeitar todo o conformismo. Eu quero ser incomodado com o amor de Deus. E eu quero interceder para que seja feita a vontade de Deus aqui nesta terra. Só põe o braço no ar e diz: eu quero. Eu quero. Talvez estás aqui há muito tempo, mas tens estado distraído com estas coisas. Distraído com aquilo que se passa à volta. Dizer: eu quero. Eu quero. Eu quero declarar profeticamente. Eu quero declarar. Jesus vê esse compromisso. E eu sei que o Espírito Santo vai começar a contender com a tua vida, com sonhos, com visões, com o seu amor a ser um dinamite no teu coração,
a levar-te a uma ação profética para as pessoas à tua volta. Então recebe a capacitação do Espírito Santo hoje de manhã. E Espírito Santo, nesta hora, eu oro, Senhor, para que nós sejamos um povo que ficamos na brecha, Deus. Que nós sejamos um povo que agimos profeticamente nesta geração. Que nós não somos conformados com aquilo que nós vemos ou sentimos, mas sejamos transformados no nosso entendimento pelo Teu grande amor, Senhor. Espírito Santo, leva-nos a um lugar de intercessão em que nós vemos o céu a invadir esta terra, Senhor. Deus, enche cada um de nós com o Teu amor. Se tens os braços levantados, só diz Deus que começa a encher-me com o Teu amor hoje de manhã. Que o Teu Espírito enche-me, Senhor, até transbordar, Senhor. Eu quero que as minhas orações, Senhor, sejam transformadas. Que o meu tempo devocional seja transformado. Deus, eu quero que a minha vida seja transformada pelo Teu amor, Pai. Eu entrego a minha vida para Ti. Começa a dizer, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego mesmo o meu descanso para Ti. Eu entrego tudo que eu vejo para Ti. Tudo que eu ouço, eu entrego para Ti, Senhor. Eu quero ser movido pelo Teu amor. Tal como Tu olhaste para Jerusalém e Tu viste a cidade. Tu começaste a sentir a dor. Começaste a agir profeticamente. Deus, eu quero isso na minha vida. Começa a dizer isso nas Tuas palavras. Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero ficar incomodado com aquilo que eu vejo. Deus, eu não quero ficar conformado, mas quero ficar incomodado, Deus. Começa a clamar para isso. Começa a clamar que o Espírito Santo comece a agir no teu coração. E eu creio que quando nós pedimos, Ele age. Quando nós pedimos, Ele age. Então começa a preparar o teu coração. Começa a preparar o teu coração para interceder. Que mesmo os teus louvores sejam louvores proféticos, louvores de intercessão, louvores que contendas, que moves para o amor de Deus. Que a tua postura seja uma postura de intercessão, uma postura de um profeta nesta terra, trazendo o reino de Deus para esta terra. Deus, usa cada um de nós, Senhor. Usa esta igreja, Deus, para ser uma igreja profética nesta geração. Uma igreja que fica na brecha, Senhor, para a Tua vontade seja cumprida, Deus. Deus, que esta igreja não fique conformado com este mundo, Senhor, mas fique inconformado, inconfortável, Senhor, e haja com Teu amor. Usa, Senhor, a igreja logo, Senhor. Usa a igreja logo, Senhor. Use-nos com Teu amor, Senhor. Com a Tua compaixão, Deus. Que o nosso interior seja transformado, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Orgulho tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo o que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser transformada. Eu quero conhecer Jesus, ter a Tua compaixão. Eu quero conhecer Jesus, ter o Teu olhar e ser achada nele. Encontra com Jesus hoje de manhã. Conecta com o seu coração no lugar onde tu estás. Eu quero conhecer Jesus, ser transformada. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achada nele. O meu
és o caminhos. mais belo. Abre os Jesus. caminhos. Jesus. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. Tu nunca falhas, Yeshua. Tu nunca falhas, tu nunca falhas. Yeshua, transforma a minha mente, transforma o meu olhar, transforma o meu ser. Quero transbordar de ti, quero conhecer-te profundamente. Muda o meu ser, muda o meu querer, muda o meu sentir, muda o meu agir, muda o meu falar, muda o meu andar. Eu quero conhecer mais de ti, mais e mais e mais e mais de ti. Mais amor, mais compaixão, Deus, mais paz, Deus, mais sabedoria, Deus, mais sabedoria que vem do alto. Transforma-nos à tua imagem, Deus, transforma-nos para sermos obedientes, Deus, transforma para sermos conforme tu és. Yeshua, 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 dizemos nada mais, nada mais, nada além de ti. Só te quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só te quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só te quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Deus realmente quer transformar os nossos corações. Não sejamos mais só espectadores. Sejamos movidos pelo amor de Deus. Intercessores, movidos pelo amor de Deus. Diariamente, quanto mais tu contemplas Jesus, quanto mais tu adoras Jesus, mais o teu coração, o teu entendimento, a tua visão vai ser transformada por esse amor eterno dele. Então encorajo-te ao longo desta semana, dedica mais tempo para ele. Coloca mais tempo em adoração, mais tempo na sua palavra, para que haja essa transformação mais profunda no teu interior, no teu coração. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Amém. Vem fazer